Olá pessoal, graça e paz. Hoje, quinta-feira, 6 de agosto de 2020. Uma breve palavra para a nossa meditação nesta noite. E para isso eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura em Atos, capítulo 14, verso 17. Diz assim o apóstolo Paulo: Deus sempre mostrou quem Ele é por meio das coisas boas que fez. É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele que também dá o alimento e enche o coração de vocês de alegria. De tempos em tempos, nós somos pressionados com uma pergunta: para que servem as tragédias? Essa semana, na terça-feira, nós tivemos uma experiência disso. No meio da tarde, na terça-feira, correu a notícia, mundo afora, de que teria caído uma bomba lá no Líbano. Nossa irmã Anice ficou com o coração apertado. Nós conversamos e essa informação não se confirmou e foi apenas uma explosão. Mas aquilo que aconteceu foi algo bem difícil, porque naquele momento se dava conta de 73 pessoas mortas e por volta de 3 mil feridos. E a gente sabe que a conta agora passa de 135 pessoas mortas e para mais de 5 mil feridos. Em meio a esse caos, nasce uma criança. Um pai havia levado a esposa para para dar à luz no hospital e teve que sair correndo, empurrando a maca, juntamente com as pessoas, e depois aquela mulher veio a dar à luz de maneira natural, nasceu uma criança com o nome de Emanuele. Emanuel, a gente sabe, Emanuele é o feminino de Emanuel, que é Deus conosco. Esse nome traz um significado, traz esperança, traz algo bom assim, para aquele povo tão sofrido, que já há 15 anos tem sofrido com guerras e que agora, nesse momento, na terça-feira, se viu pensando que, quem sabe, tinha estourado uma nova situação de guerra naquele momento. Devemos orar por aquele povo. Mas a pergunta persiste no nosso coração: por quê? Por quê? Ou para quê servem as tragédias? E essa é uma das perguntas, eu diria, uma das perguntas mais antigas que acompanha o ser humano. Pergunta de angústia, difícil de responder. Por quê? Se Deus é todo bom e todo poderoso, por que as tragédias acontecem? De repente, nesse tempo de pandemia, nós somos lembrados que acidentes monstruosos também acontecem. Isso desde o começo da história da humanidade, como aconteceu mais uma vez nessa terça-feira. Mas nenhum furacão, nenhum terremoto ou um acidente como esse que aconteceu pode ser considerado como a inauguração de uma nova era. A ideia de que nós temos uma proteção especial, divina, é abalada nesse momento. Porque aquela ideia que poderia nos levar a pensar de maneira prepotente, eu diria até orgulhosa, de que as tragédias só atingem aqueles que não conhecem a Deus, de repente cai por terra. E nós temos que reconhecer que uma das grandes tentações de nós, crentes, é pensarmos que Deus anda sempre conosco. E quem anda com Deus não sofre tragédias, não passa por catástrofes, flagelos ou enfermidades. E a tragédia da nossa fé está exatamente nisto, de pensar que essas situações só acontecem com pessoas que não amam a Deus. Só que não, de repente a gente descobre que não é bem assim. Mas é justamente isso que faz com que, quando algumas pessoas enfrentam a tragédia, logo se comparam a Jó, logo se vitimizam, se amarguram no coração. Porque pensar assim, na verdade, é desconhecer ou até mesmo ignorar o princípio do Evangelho, de que ninguém vive justa
e piedosamente com Cristo, sem contradições, sem incompreensões, sem tragédias. Aliás, o próprio Jesus disse que o sol se levanta sobre maus e bons, e que a chuva desce sobre justos e injustos, e que nós teríamos aflições nessa vida. Por isso, de maneira breve, eu quero trazer 3 respostas muito simples nesta noite a esta pergunta. Para que servem as tragédias? E a primeira delas, eu diria que as tragédias servem para lembrar da nossa fragilidade, como nós somos frágeis. Nós podemos ser fortes, nós podemos ser bem-sucedidos, assumir que a vida vai sempre ser assim. Mas quando acontece um desastre, nós percebemos que a verdade se impõe sobre a nossa fragilidade. E o que aconteceu há poucos tempo atrás, que foi aquele movimento que surgiu nos Estados Unidos, com o título em inglês Black Lives Matter, que significa Vidas Negras Importam, nós acabamos descobrindo a duras penas com a Covid-19 e com a tragédia que se abateu sobre Beirute, no Líbano, que vidas negras importam, vidas brancas, vidas amarelas, vidas vermelhas, enfim, vidas humanas importam. E que de repente nós podemos perder tudo em apenas alguns segundos. E talvez pela primeira vez enfrentar face a face a realidade da morte. A verdade é que nós nos acostumamos ao conforto. E a tragédia muitas vezes nos leva a um reconhecimento humilde de que ter controle da vida é uma ilusão e que nós precisamos desesperadamente do Deus que pode manter as coisas sob controle, debaixo das suas mãos, ou se você preferir e quiser, debaixo dos seus pés. Então, o primeiro aspecto para que ela serve é para mostrar nossa fragilidade. Mas também a tragédia serve para lembrar que nós precisamos uns dos outros. No mundo global, com tantas possibilidades de conexões, nós vivemos cada vez mais isolados, mais insensíveis em relação à necessidade do outro. E as tragédias podem servir para nos lembrar da nossa necessidade de ajudar uns aos outros. E não apenas de ensimesmar-se ou de preocupar-se com si mesmo, apenas com seus próprios problemas. A palavra de Deus nos ensina a carregar os fardos uns dos outros. É verdade, as tragédias geralmente trazem isolamento. Mas um dos dons da comunidade de Cristo, da comunidade cristã, é a capacidade que Deus dá aos seus filhos de ir gentilmente e retirar do isolamento as pessoas que sofrem, e incluí-las no grupo. Mas há ainda um outro aspecto do para que as tragédias servem. As tragédias servem para revelar o amor de Deus. Aí quem sabe aqui você fala, ai pastor, mas isso é muito bonito. Só que quando nós estamos falando de coisas que acontecem no chão desta vida, então aí as coisas complicam. Mas eu tenho para dizer e para lembrar a todos nós que eu não estou falando de uma ideia pseudo-espiritual, de uma ideia não bíblica, de que tudo acontece por um motivo. Ou seja, que basta pensar pensar na dor como um tipo de equação cósmica, que tem um propósito, aí no final tudo vai dar certo, tudo vai se equilibrar. Não, não é assim. Mas eu estou falando que a palavra de Deus nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, é difícil para nós reconhecermos, mas é preciso reconhecer que Ele pode permitir tragédias, mas Ele tem o poder para transformar isso em algo bom. Nós não sabemos por que Deus permite que as tragédias ocorram, mas o que importa, sim, é saber ou buscar em Deus uma forma de aprender como reagir às tragédias. Nós devemos ter a consciência de que nós não somos onipotentes, que nós não temos controle sobre a vida de ninguém.
nem mesmo a nossa. O tempo é para nós nos prepararmos para as crises. E esse tempo é agora, não é depois, não é quando elas chegarem. Por isso nós somos chamados a viver cada dia com fé e colocar a nossa segurança inteiramente nele. E só então nós teremos o descanso que a nossa alma precisa. Nós teremos o equilíbrio para as nossas emoções, a paz que ultrapassa todo entendimento, em qualquer situação da vida. E não esqueça de que algo que precisa ser considerado, que nós devemos e podemos contribuir para que a dor do próximo seja amainada. Por isso eu quero fazer a oração de Johanan Amos Cornélios. Comênios, melhor dizendo. Eu quero convidar você a fazer também sua oração de Johanan Amos Comênios. Ele diz assim: Senhor, concede que eu para todo sempre te pertença, e que a nenhum outro o direito sobre mim conteste. Que a ti em confiança eu me agarre e nunca de ti me separe. Tu és o meu castelo, porto seguro e abrigo nos quais eu me refugio. Em nome de Jesus, que essa oração seja sua também, como eu tenho para mim que ela deve ser a oração da minha vida. Amém? Que Deus te dê paz, que Deus abençoe a sua família, que seja um fim de quinta-feira abençoado. Que nós possamos persistir orando por aqueles que sofrem. Amém? Fica na paz, em nome de Jesus. Um abraço.